Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo, nós vamos tratar da relação jurídica processual, dando início ao nosso Aprenda Processo Civil em 2024. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então dar o pontapé inicial no Aprenda Processo Civil. Então, peço um pouco de paciência daqueles que estão mais avançados aí no estudo do direito processual civil e fiquem tranquilos que eu também vou postar vídeos, atendendo aí a pedido, de resolução de questões de exame de ordem. Eu também farei isso. Mas esse vídeo ele é realmente para dar o pontapé inicial ao estudo do direito processual. Claro que aqui eu pressuponho que você já tenha estudado o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, dentre outros princípios gerais do direito processual, como eu venho recomendando lá no Instagram, no Aprenda Processo Civil, a gente tem feito uma recapitulação aí da teoria geral do processo. Então aqui também é muito importante que você já saiba o que é ação, o que é jurisdição, o que é processo. Ah, professor, mas eu não lembro, não me recordo. Não tem problema, vai lá na playlist de teoria geral do processo e dá uma recapitulada nesses temas. Aí você vai ter condições de entender melhor o que nós vamos tratar aqui, tá? Então aqui nós vamos falar da relação jurídica processual, dando início aí ao Aprenda Processo Civil. Então vamos lá. Vamos primeiro falar da relação de direito material. O que seria uma relação de direito material? Veja, aqui você tem que lembrar da diferença entre o direito processual e o direito material. Então, uma relação jurídica de direito material, por exemplo, seria uma compra e venda, um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda, que está regulamentada lá no Código Civil. É a norma agendi, como as pessoas devem se comportar em sociedade. Ora, o legislador te diz o que você deve fazer, como por exemplo ao dizer como deve celebrar um contrato de compra e venda. Ora, ele diz o que você não deve fazer, como por exemplo lá no Código Penal, quando é dito que no artigo 121 que o homicídio é crime, a mensagem que o legislador está passando é: não mate, matar é proibido. Quem incorrer nessa conduta vai sofrer uma sanção. Então, essa é uma regra de direito material, essa é uma relação jurídica de direito material. Vejam que aqui nós temos dois contratantes, o A e o B. Um se compromete a pagar um determinado preço, o outro se compromete a entregar um determinado bem. No nosso exemplo aqui seria esse carro. Cada um cumprindo com sua obrigação, percebam que não há problema algum a ser solucionado. Não adianta propor uma ação numa situação dessas que faltaria interesse de agir, ou se preferir, o interesse processual. Agora, imaginem que nesta situação um dos contratantes deixa de cumprir com a sua obrigação. Pronto. Isso é o suficiente para que haja um problema a ser solucionado. E claro, se eles não conseguirem resolver esse problema diretamente, vai haver a necessidade de intervenção de um terceiro, imparcial, estranho a esse problema, que pode ser o Poder Judiciário. Então, vamos estar recapitulando. Nesse exemplo, se A cumpre a sua obrigação de pagar o preço e B cumpre a sua obrigação de entregar o bem, não há problema algum, certamente não haverá processo. Agora, se algum deles deixar de cumprir a sua obrigação, aí há um problema a ser solucionado, aí sim pode se instaurar o processo e aí nós teremos a relação jurídica de direito processual. Imagine que o A pagou o preço, o B não entregou o carro. Ou vice-versa, o B entregou o carro, o A não pagou o preço. Ou ainda, ele pagou, o carro foi entregue, mas apresentou um defeito, um vício oculto. Tudo isso é problema que pode ser levado ao Poder Judiciário. Então, recomendo também que vejam um vídeo que trata das formas de resolução de conflito. É um vídeo importante também para você entender que nem tudo precisa ser levado ao Poder Judiciário. Por isso que eu coloquei aqui a figura do árbitro. Porque a arbitragem é uma das formas de composição de litígio que nós temos no Brasil. Então, considerando que aquela relação jurídica de direito material se tornou controvertida, pode haver necessidade da propositura de uma ação. E aí o autor vai deduzir perante o Poder Judiciário, ou ainda, quem sabe, perante o árbitro, se eles optaram por resolver o problema via arbitragem,
E aí o réu vai ser chamado para ser dada a ele a oportunidade de se defender e eis que se instaura a lide, né? Lá na concepção de Carnelucci, né? Conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Essa triangulação idealizada aqui por Enrico Túlio Liebmann. Então, enquanto que na relação jurídica de direito material nós temos aqui o A e o B, o contratante e o contratado, na relação jurídica de direito processual nós temos autor, que pode ser o A ou o B, conforme a situação, né, de quem está reclamando perante ao judiciário o descumprimento de uma obrigação que deveria lhe ter sido prestada, né? Tá alegando aqui que teve um direito seu violado, né? Então, o autor pode ser o comprador, pode ser o vendedor, conforme o caso, vai deduzir sua pretensão perante o Poder Judiciário ou perante o árbitro, vai se chamar o outro contratante e veja que vai haver uma correspondência aqui no polo ativo e passivo da lide com o contratante contratado, conforme a situação deduzida em juízo, ou fora dele, né, perante o árbitro. Mas percebam que aqui não tem só contratante e contratado. Aqui nós temos uma figura importantíssima, que é esse terceiro, imparcial, que deve julgar e decidir se vai ou não ser acolhida a pretensão deduzida em juízo. Porque não é porque o autor está pedindo algo ao juiz ou ao árbitro que necessariamente esse pedido vai ser acolhido. É bom que se diga isso, né? A pretensão pode ser julgada improcedente, conforme o caso, ou ainda muitas vezes pode haver a extinção do processo sem resolução de mérito por algum defeito, alguma falha processual aqui, ausência de algum pressuposto de validade, por exemplo. Tá? Eu recomendo a vocês, caso queiram se aprofundar nesse tema, que consultem essa obra, de autoria de Cândido Rangel de Lamarco, Gustavo Henrique e Bruno Vasconcelos. A obra Teoria Geral do Processo. Essa é a 33ª edição, Malheiros Editores. Nessa edição, esse assunto está sendo tratado aqui na página 350, mas seria bom ler aqui a partir da página 341, onde é tratado do capítulo 29, Processo, Relação Jurídica, Contraditório e Procedimento. Então, quem quiser se aprofundar nesse tema, recomendo fortemente a leitura dessa obra. É isso, minha gente. É claro que aqui a gente está longe de esgotar o tema, isso é mais para despertar o interesse de vocês pelo assunto. Caso alguém queira participar do grupo de WhatsApp, do Telegram, vai lá, por favor, no Instagram e me manda uma mensagem no direct, que eu encaminharei o convite. Né? Volto a dizer, estou longe aqui de esgotar o tema, mas de qualquer modo espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.